Olá, o meu nome é Pedro Sevinado Sousa, sou gestor de produto e vou apresentar-lhe o novo Audi e-tron GT 4. É um modelo 100% elétrico que define a entrada da marca num novo segmento. O e-tron GT é a reinterpretação da filosofia Gran Turismo, um coupé de 4 portas desenvolvido com base na mobilidade elétrica, onde o caráter desportivo e o conforto se associam à sustentabilidade. Foi desenvolvido para clientes apaixonados pelos automóveis, apaixonados pelo design, pelo detalhe, pela inovação tecnológica. O e-tron GT é tudo isto conjugado com a máxima precisão e qualidade que são características da Audi. Este modelo transmite grande segurança e confiança, quer nas longas distâncias, quer na utilização diária. As proporções desportivas do e-tron GT são evidentes desde a primeira vez que o vemos. Perfil muito baixo, largo, longa distância entre eixos e jantes de grandes dimensões. Mas neste caso, o design teve origem na eficiência. Esta nova linguagem será o ponto de partida para o design dos futuros modelos elétricos da Audi, os quais as linhas serão mais fluidas do que os modelos atuais. Uma das imagens de marca da Audi é a single frame, que no e-tron GT é bastante larga e baixa, invocando o caráter desportivo deste modelo. A cor em cinzento pode ser alterada, pode ser ou em preto ou na cor da carroceria. Podemos personalizar também a moldura da single frame, que pode ser em preto ou em carbono. Mas para além do caráter desportivo, temos uma percepção do cuidado aerodinâmico que houve no desenvolvimento deste modelo. Como podem observar, a grelha está praticamente fechada em cerca de 2/3 da sua dimensão, para otimizar o escoamento do ar para fora do veículo. Na parte inferior temos alguns elementos destinados aos sistemas de assistência à condução, como o Cruise Control adaptativo, mas imediatamente atrás estão umas alhetas aerodinâmicas ativas. Para contribuir ao máximo na eficiência, estas alhetas permanecem fechadas o máximo tempo possível. Abrem quando adotamos um comportamento mais desportivo, os canais assim enviam o ar para os sistemas de arrefecimento dos componentes elétricos e para os discos de travão. Mas há mais detalhes aerodinâmicos, como estas passagens de ar que canalizam o ar para as laterais do e-tron GT, ou também o piso completamente forrado. O coeficiente de resistência aerodinâmica de 0,24 é o maior indicador que estamos perante um modelo muito eficiente. O e-tron GT tem o coeficiente mais baixo entre todos os modelos RS. Mas há mais. Se este modelo estiver equipado com suspensão pneumática, a altura ao solo é também variável e no modo Efficiency do Audi Drive Select reduz a altura ao solo em 22 mm, diminuindo ainda mais a resistência aerodinâmica. A suspensão pneumática é de série no RS, é composta por 3 câmaras por roda. Para além do efeito aerodinâmico, contribui também para o comportamento dinâmico e, naturalmente, para o conforto. A altura torna-se então variável, com uma amplitude de 42 mm. As câmaras podem ser ativadas e desativadas individualmente, de acordo com o estilo de condução. Através do Audi Drive Select, podemos optar entre os modos Comfort, Efficiency, Dynamic ou Individual. O modo Efficiency, para além de colocar o e-tron GT na altura ao solo mais baixa, também limita a velocidade a 140 km/h. E se acelerarmos a fundo, os 140 km/h passam à história. No modo Dynamic, os parâmetros da potência por eixo, a suspensão e a aerodinâmica ativa passam para o modo desportivo. Há também uma função que permite elevar a carroceria para entrar mais facilmente numa garagem ou quando nos aproximamos de uma lomba. Vou então agora demonstrar-vos como é que se abre o capô do e-tron GT. É através de um comando aqui na porta do condutor, em que, bastante pressional, eu vou poder ter acesso a um espaço reservado para bagagens. Não consigo ter acesso naturalmente ao motor elétrico e a todos os componentes, mas tenho aqui um espaço muito útil de 85 litros que serve perfeitamente para arrumar os nossos cabos de carregamento e ferramentas, enfim, mais uma mochila, e é um espaço muito útil e prático. Aqui por baixo está também um altifalante que faz com que os peões se apercebam da aproximação do e-tron GT e está ativo até aos 40 km/h. Este sistema é de série e é mais sonoro do que a obrigação legal. Com o opcional e-tron Sport Sound, que é de série no RS,
ainda acrescentado um efeito sonoro no exterior e no interior do habitáculo. A intensidade é regulável através do MMI e do Audi Drive Select. Muito bem, e do espaço da bagagem à frente, vamos passar para os faróis. No caso dos faróis, o e-tron GT traz LED de série, mas podemos fazer um upgrade para o LED Matrix. No topo da lista estão os Matrix LED com Laser Light. Neste caso, o feixe de laser ativa-se a partir dos 70 km/h e duplica o alcance dos máximos, aumentando a visibilidade e a segurança. No caso de apenas virem com os faróis em LED de série, o condutor pode sempre optar pelos Matrix LED através do Functions on Demand e assim comprar uma licença para esta funcionalidade. Vamos agora falar sobre as dimensões do e-tron GT. Temos um modelo com praticamente 5 metros de comprimento, são 4,99 m, em termos de largura 1,96 m e altura de 1,41 m. Este carro é 17 mm mais baixo do que o A7 Sportback. A inclinação do tejadilho integra as cavas das rodas alargadas. São os blisters e que invocam o espírito do Audi 4 de 1980. O tejadilho do e-tron GT vem em vidro panorâmico de série, mas, caso pretenda, o cliente pode optar por um tejadilho em carbono, que diminui 12 kg ao conjunto. À esquerda, podemos carregar o e-tron em corrente alterna, até 11 kW ou 22 kW como opção. Do lado direito, podemos carregar em corrente alterna, mas também em corrente contínua, e neste caso, até 270 kW. Quanto tempo leva para carregar o suficiente para 100 km? 5 minutos. Ok? E se eu precisar de mais uns quilómetros para chegar ao destino? Em 20 minutos eu fico com a bateria a 80% e consigo controlar os tempos de carregamento e a carga pretendida através da aplicação MyAudi. Em relação às jantes do e-tron GT, de série vem com jantes 19, mas podem ter 20 ou 21 polegadas. Na versão RS partimos das 20 polegadas e com as 21 por opção. As dimensões dos pneus da frente são diferentes das dimensões dos de trás. Porquê? Porque estamos perante um verdadeiro desportivo e, como tal, há mais potência disponível para o eixo traseiro. Na verdade, o e-tron GT tem dois motores, um por eixo. São motores síncronos, normalmente mais potentes, sem arrastamento, à frente com 175 kW e atrás entre 320 e 335 kW. No Audi e-tron GT 4, a potência combinada é de 350 kW, que equivale a 476 cavalos, e 630 Nm de binário. Em boost, o binário vai até aos 640 Nm. No RS e-tron GT, a potência vem aos 440 kW, que dá 598 cavalos, e 830 Nm de binário. Através do Audi Drive Select, voltamos ao modo Efficiency, em que apenas funciona o motor da frente. Mas depois há o tal Kickdown, e que ativa o motor traseiro. No modo Comfort e no modo Dynamic, os motores podem funcionar em simultâneo ou, se houver perdas de aderência, a potência disponível pode variar entre 100% à frente ou 100% atrás. Este modelo tem uma caixa de velocidades. Tem duas velocidades e está colocada atrás, associada ao motor traseiro. A primeira relação, mais curta, para a máxima aceleração. A segunda, mais longa, para a velocidade máxima e também para a eficiência, claro. No modo Dynamic, o sistema ajusta a disponibilidade dos motores, a suspensão, os sistemas ativos de aerodinâmica e de assistência à condução. E mais, o Launch Control. Ambas as versões têm Launch Control e, através deste sistema, obtêm-se as acelerações mais rápidas. Temos, então, um Overboost. No caso da versão e-tron GT, vamos ter a potência até aos 390 kW, ou 530 cavalos. E no caso do RS, 475 kW,
ou 646 cavalos durante 2,5 segundos. Como ativa então o Launch Control com Boost? Com o Audi Drive Select no modo Dynamic, basta pressionarmos o travão e o acelerador ao mesmo tempo e conseguimos observar uma subida no gráfico de potência do painel de instrumentos. Depois é só largar o travão e vamos aos números. 4,1 segundos de 0 ao 100 para o e-tron GT, 3,3 segundos de 0 ao 100 para o RS. Temos como velocidade máxima 245 e 250 para o e-tron e para o RS e-tron GT, respectivamente. Para alimentar os motores elétricos, precisamos naturalmente de uma bateria. Essa bateria é de íons de lítio e composta por 33 módulos. São 396 células que permitem uma capacidade útil de 85 kWh e uma tensão de 800 V. Como a bateria está colocada no piso do e-tron GT, o centro de gravidade torna-se muito baixo. Para terem uma referência, é mais baixo do que no R8, que é o nosso super desportivo. E permite não só isto, mas uma excelente distribuição do peso por eixo. E temos aqui 50-50. São números mágicos quando falamos de desportivos. A bateria está envolvida numa caixa em alumínio e sobre ela está uma placa em aço para maior proteção. O sistema sofisticado de gestão térmica é composto por 4 circuitos de arrefecimento. Este é um detalhe muito importante e que distingue o e-tron GT dos principais concorrentes. Através da gestão térmica eficiente, o sistema consegue manter as temperaturas dos motores e bateria perto do valor ideal de funcionamento e permite-nos repetir sucessivamente o Launch Control e ter uma condução verdadeiramente esportiva até gastar toda a carga da bateria, sem pausas para descanso, sem hesitações. Naturalmente, também contribui para a longevidade da própria bateria. Conseguimos atingir assim uma autonomia de 487 km em ciclo WLTP com a carga a 100%. Em relação ao sistema de travagem, temos discos em aço para o e-tron GT, mas podem vir com uns novos discos chamados Carbide, que são discos em aço revestidos a tungstênio e carbono. São 30% mais resistentes que os discos em aço. Mas também temos disponíveis os discos em cerâmica, especialmente mais leves, mais potentes e duradouros. O eixo traseiro pode ser direcional, permite um ângulo até 2,8 graus e, até aos 70 km por hora, as rodas de trás viram no sentido oposto às rodas da frente, aumentando assim a agilidade, diminuindo o diâmetro de viragem em 60 cm. Acima desta velocidade, viram no mesmo sentido em prol da estabilidade, diminuindo as oscilações da carroceria. Outro elemento ativo da aerodinâmica é o spoiler traseiro, com duas posições de elevação diferentes, dependendo da velocidade, contribuindo para a estabilidade em velocidades elevadas. Destaque também os spoilers inferiores, que podem ser em preto ou em carbono. Em relação à bagageira, tem uma capacidade de 405 litros e, no caso do RS e-tron GT, com Bang & Olufsen de série, passa para 366 litros. Também de referir é a assinatura de luz, completamente em LED e que dá outra dinâmica quando estamos a chegar ou a abandonar o veículo. Quando entramos no e-tron GT, apercebemos-nos logo que o condutor e os passageiros estão sentados numa posição muito baixas. A consola central divide o espaço entre o condutor e o passageiro e, com todos os elementos de controle voltados para o condutor, temos a nítida sensação que estamos dentro de um monoposto. Há uma grande sensação de espaço, mas também de design desportivo. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade associa-se ao caráter desportivo e o e-tron GT pode vir equipado com interiores revestidos a materiais reciclados. Há 3 tipos de bancos disponíveis, todos com o encosto de cabeça integrado. Na versão de topo, que é esta, o banco traz 18 vias de regulação e pode ser equipado com ventilação e massagem. As inserções, neste caso, são em carbono, mas dá para mais opções de personalização e podemos ter umas inserções em madeira, por exemplo.
As patilhas no volante não servem, como é habitual, para alterar a relação de caixa, mas sim para controlar o nível de regeneração. Tem dois níveis, um com 15 kW e um segundo com 30 kW. Mas a verdadeira regeneração dá-se quando eu travo e pode ir até aos 265 kW. Os ecrãs de alta definição têm 10,1 polegadas no ecrã central e no Virtual Cockpit de 12,3. Os ecrãs têm o sentido áptico, portanto o condutor percebe perfeitamente quando está a tomar uma qualquer posição de controle. O e-tron GT está equipado com MMI de Navegação Plus, que inclui a conectividade, ou seja, eu consigo emparelhar o meu telefone ou o meu tablet com o carro e definir, por exemplo, os tempos de carregamento ou gerir uma rota de navegação em que posso escolher onde é que eu desejo carregar ao longo de toda a rota. Todo o plano de rota também pode ser definido através da aplicação MyAudi. Em relação ao ar-condicionado, temos um ar-condicionado composto por uma bomba de calor, em que conseguimos aumentar a autonomia do e-tron GT em 14%. No volante tem todos os elementos de controle do painel de instrumentos, onde posso variar inclusivamente o modo de leitura e, se pretendo a navegação, posso ter aqui toda a panorâmica da envolvente. Na questão dos bancos ventilados, posso facilmente controlar aqui a ventilação em 3 níveis diferentes. O sistema de estacionamento vem completo com sensores à frente e atrás, mas podemos ter como opção as câmaras 360 e aqui podemos ver toda a envolvente do nosso carro e ver se estamos a aproximar-nos de algum lancil ou de algum buraco, por exemplo. Temos várias câmaras que nos dão várias perspectivas e que nos permitem estacionar exatamente onde nós queremos. Temos no e-tron GT o primeiro modelo da Audi com estacionamento remoto, em que eu dentro do veículo vou procurar um espaço para estacionar e vou definir se quero estacioná-lo em espinha ou em paralelo. Depois basta-me sair do carro e através da aplicação MyAudi consigo controlar todo o movimento do nosso e-tron GT. Em relação à habitabilidade, temos neste e-tron GT 4 verdadeiros lugares mais um. É o conceito do GT, como há pouco já tivemos a falar. Para além da habitabilidade, podemos também reparar na luminosidade a bordo. Bom, em resumo, temos um modelo super desportivo, 100% elétrico, muito seguro, muito rápido, mas o que me surpreende imenso neste modelo é o conforto e o silêncio a bordo. É um carro verdadeiramente polivalente, que permite uma utilização diária. Mas depois de todas estas explicações, o que é que nos fica a faltar? É o test drive. Enfim, para mais pormenores deste grande turismo, aceda ao site audi.pt, onde também poderá configurar o seu novo e-tron GT. Muito obrigado pela atenção e até à próxima.